Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de PCP, Planejamento e Controle da Produção, nossa disciplina Gestão Organizacional. Na aula passada a gente pôde fazer uma avaliação sobre downsizing e reengenharia. E nesta aula nós vamos trabalhar com gestão por processos. E já para a gente pensar a respeito do tema, né? Como controlar nossa gestão de processos, já que envolve tantas variáveis, tantos colaboradores, matéria-prima diferenciada, linhas de produção diferentes, como a gente faz o gerenciamento de todo esse processo aí, tá? Vamos ver então? Bom, a gestão de processos é uma prática de gerenciamento na qual a empresa organiza seu fluxo de trabalho em processos ponta a ponta, garantindo uma operação padronizada e de alto desempenho. Vivemos em um mundo cada vez mais competitivo e, para se destacar, as empresas precisam melhorar cada vez mais enquanto garantem um bom padrão de qualidade. Significa que, além de manter uma alta qualidade, uma produção em alta também, tendo pouco retrabalho, pouco refazer, né, que significa custo, perda. Então, a empresa está cada vez mais ciente e competitiva nesse aspecto aí, que é fazer uma produção cada vez melhor em larga escala. Se a empresa não tiver processos, a operação fica comprometida, já que não há um padrão de qualidade e pouca perspectiva de melhoria. Não é possível esperar um padrão de qualidade se cada profissional da sua empresa fizer as coisas da maneira que preferir. Então, para evitar essa situação, foi aquela lógica já discutida. A orientação para que o colaborador participe da produção, né, participe da equipe de trabalho, seja orientado, qual é a posição dele, o que ele faz na empresa, quais são as perspectivas, qual é a determinação que ele tem em relação a todo o processo produtivo. Essa é a ideia básica que nós devemos trabalhar. A gestão de processos é uma forma de gerenciamento onde a empresa controla a sua operação através de processos. Com isso é possível obter uma visão mais objetiva do funcionamento do negócio, o que facilita a implementação de projetos de melhoria e a tomada de decisão, baseado então na qualificação que nós temos do processo produtivo, de toda a organização e também dos colaboradores, para que seja feito o melhor naquele momento que nós estamos executando a produção. Quais são os benefícios da gestão de processos? Quando é aplicada uma boa gestão de processos na empresa, podemos alcançar a gestão sem som. Podemos alcançar diversos benefícios diretos e indiretos, como, por exemplo, diretos. Fornece uma visão muito mais detalhada do funcionamento da empresa. Define padrões de processos para todas as áreas. E mais, facilita o treinamento de novos colaboradores, funcionários, que podem seguir padrões bem estabelecidos. Facilita a automatização de processos, essa parte é importante nos dias atuais, quando você tem a automatização dos processos industriais. Inúmeros projetos estão em andamento para que haja essa automação do processo industrial, exigindo cada vez mais qualificação dos colaboradores e da planta industrial como um todo. E ainda identificar gargalos e oportunidades de melhoria. O gargalo é quando você, né, tem um definhamento da linha de produção, né? Imagina um gargalo mesmo, a produção vem em quantidade, em velocidade e para ali naquele momento. Então, se existe esse gargalo, o que podemos fazer para melhorar? Né, identificando melhorias no processo produtivo que possam ser realizados a partir dali. Ainda como benefícios, reduz a chance de perdas de materiais e produtos, a gente comentou, né? Ou refazer. Então, isso aí tem um custo elevado para dentro da empresa. Se você reduz essas perdas e produtos, você está tendo aumento de produtividade. E mantém a qualidade na tua linha de produção, como consequência. Reduz ainda a chance de acidentes de trabalho, vocês estão discutindo aí, né, na disciplina Segurança do Trabalho,
já que uma vez que a linha de produção está montada, está em execução, está alcançando os objetivos, não tem por que ter paradas, né, do processo produtivo, e parada de máquina também, que é totalmente inconveniente. Então, facilita a medição de desempenho, já que estamos tendo uma produção em linha, sem paradas, sem ser prejudicado, você consegue já manter ali um índice de produtividade, ou seja, produzindo tantas peças, tanto material, serviço por hora, por dia, por semana. E isso significa aumento da produtividade, que é altamente significativo para a empresa. O que mais que nós temos? Os benefícios da gestão de processos quando são indiretos. Redução de custos, aumento da satisfação dos clientes, porque está apresentando produtos com qualidade, aumento da qualidade em si, aumento geral da produtividade para a empresa, então se entrega mais em quantidade, oferece mais produtos para serem distribuídos junto aos seus distribuidores, enfim, e chegando mais rapidamente ao seu consumidor que está ávido em ter o seu produto. Legal, gente? Essa é a parte interessante aí, tá? E qual é a ideia geral de tudo isso que a gente está falando aqui sobre a gestão de processos? Cada processo deve ser gerenciado de maneira específica, observando as suas particularidades. A ideia é gerenciar desde a sua entrada na empresa, a matéria-prima, o estoque, até a sua saída, produto acabado. A lógica do processo é similar ao CIPOC, como observado na imagem. Vamos ver o que é o CIPOC? Vejam lá, ó, gente, ó. CIPOC, tá vendo lá? São as iniciais das palavras suppliers, S de suppliers, I de inputs, P de process, O de outputs e C de customers, CIPOC. Tá? Essa imagem representa bem esse momento que a gente está discutindo aí. Estão observando, a gente sempre termos em inglês. A gente já está bem preparado aí para esse momento aí, como se for realizar a atividade profissional, né? Tá com o nosso inglês aí afiado. Ou outra língua, né, que se for mais importante aí, dependendo do local onde você for trabalhar. O que mais que nós temos? A gestão de processos vai além das operações isoladas e abrange a empresa como um todo, controlando várias áreas diferentes a fim de alcançar os objetivos. Então, não importa se tem uma, duas, três áreas, abrange como um todo. Tá? A ideia básica é essa. A prática, ou essa prática, é conhecida como controle ponta a ponta, sendo um dos principais conceitos da gestão de processos. Olha só que legal, gente. É um termo novo aí, o CIPOC. Envolve, então, o processo produtivo ponta a ponta dentro da empresa. Mais um conceito novo aí, né, moderno, que nos deixa aí em condições de compreender, né, quando estamos conversando a respeito de um processo produtivo. Bom, primeiro pilar, modelar e transformar. A modelagem serve como uma representação gráfica para planejar e aplicar uma transformação em um processo. Para implementar a gestão de processos, a empresa precisa estar aberta a remodelar os fluxos de trabalho e processos da operação. É preciso uma cultura flexível para que as mudanças sejam aplicadas de forma rápida e sem resistência dos colaboradores. Então, qual é a famosa frase que você vai escutar? Sempre foi feito assim, eu não vou mudar. Bom, se a pessoa continuar pensando dessa forma, realmente ela não vai mudar, porque vão mudar ela, ou de setor, ou mesmo de empresa, né? Já entenderam, né? Porque, gente, se a empresa quer passar por um processo de reestruturação, modernização, acompanhando tudo que nós estamos vendo aqui, né? Técnicas modernas, sistemas que possam ser implementados para poder alcançar objetivos, modernizar a empresa, trazer novos produtos, novos processos, equipamentos novos, máquinas antigas, obsoletas que devem ser retiradas, trazendo máquinas automatizadas. Então, temos que estar dentro do mundo digital. Então, essa digitalização envolve
tecnologia, conhecimento, novas técnicas de processamento, novas técnicas de produção, novas técnicas de produção no sentido de acompanhamento, equipe, é um todo, tá? Então, modelar e transformar. Tem esse significado para nós aí e significa muito. Ainda, existem alguns tipos diferentes de transformação de processos. Tem as melhorias, denominadas BPI, pequenas mudanças que melhoram o processo, pronto, já existe. Só são feitas pequenas mudanças, tá? Visando agregar mais valor à empresa e ao cliente, deixando o processo mais limpo, mais suavizado, e são pequenas, se comparadas com o todo, são pequenas mudanças. É interessante esse modelo aí, tá, gente? Por incrível que pareça, às vezes, pequenas mudanças alteram o processo de forma tão significativa, agregando valor ao produto. Esse é a importância do tema, tá? Agregar valor ao produto ou serviço. Redesenho é o BPO. Nessa transformação, há uma mudança na visão do processo, sendo assim é preciso olhá-lo ponta a ponta para redesenhá-lo, considerando a interação entre as áreas da empresa, as diversas áreas. Reengenharia, BPR, aqui a alteração é completa, sendo necessário um novo mapeamento dos processos. Também são dois modelos novos aí, tá? Redesenho, mudança na visão do processo, a visão passa a ser diferenciada, sempre buscando a melhoria, tá? O que vai ser feito para fazer essa mudança aí? E a reengenharia é a alteração completa, tá? Você vai mudar todo o processo. Imagina um processo manual passando para um processo automatizado. A mudança é da água para o vinho, como se diz, né? É 100%. O que mais queremos aí? Segundo pilar, mapear e documentar os processos. Os processos precisam ser mapeados e documentos em uma sequência lógica de atividades. Então, você vai mapear e documentar esses processos todos aí. Esse mapeamento serve para identificar quais são as etapas que, de fato, entregam valor e quais podem ser reduzidas ou até mesmo eliminadas, se for o caso. Por fim, a documentação garante que esse conhecimento não seja perdido com a saída de um funcionário e facilita a aplicação dos demais colaboradores da empresa. E essa é uma coisa que nós temos que ter hábito, tá? Mudança no projeto, no processo produtivo, mudança numa máquina, tudo isso deve ser registrado. Porque hoje eu sei que foi feito. Amanhã ou depois, semana seguinte, o mês que vem, ninguém mais sabe o que foi feito. Se sair, então, aquele colaborador que fez a mudança e ele não registrou, ninguém sabe o que foi alterado. Então, isso é uma obrigação dentro da empresa, é uma obrigação nossa como colaborador, manter atualizado o histórico do processo, o histórico da máquina, para que não se percam as informações e não se perca o objetivo que foi programado para aquela mudança, né? De repente foram etapas, ou uma das etapas, então vai ser programado essa mudança aí aos poucos. É uma coisa bem séria, tá? Muito séria dentro da empresa. Terceiro pilar é padronizar. Com os processos mapeados, é preciso padronizar a operação para assim garantir que os processos serão seguidos da forma que foi planejada. Essa padronização é fundamental para garantir a previsibilidade dos resultados e garantir a qualidade dos produtos da empresa. Se nós fizermos um planejamento, tantas unidades serão produzidas, eu preciso X matéria-prima, eu preciso Y de colaboradores, eu preciso Z de máquinas, eu preciso H de horas trabalhadas. Então veja quantas variáveis. Quando eu planejo, eu sei trabalhar com essas variáveis. Eu sei quanto vai precisar de matéria-prima, de horas trabalhadas, máquinas trabalhadas, colaboradores. Se eu vou precisar de um turno, 2 turnos, fazer hora extra em função daquele processo produtivo. Isso é padronizar. Então, para cada etapa produtiva, eu sei o que acontece. E isso é aquela famosa frase, né? É você conhecer o processo produtivo na palma da sua mão. Isso é importante, não esqueça desse detalhe, tá? Então, você tem previsibilidade. Vou produzir o produto A, produto C, produto F, eu sei o que vai acontecer ao longo da semana, ao longo do mês. Vai ser tudo previsível. Máquinas trabalhadas, horas disponibilizadas e por aí vai.
Se cada pessoa realizar a atividade da forma que achar melhor, sem padronização, a empresa perde seus padrões e compromete a qualidade, como resultado. É possível aplicar essa padronização utilizando um checklist de atividades, por exemplo, onde o operador deve seguir uma lista de tarefas para realizar o processo. Então, não falamos? Produto A, checklist, tem isso para ser feito. Ele vai checando ali a lista. Produto G, tem mais componentes para serem visualizados. Produto Y, tem menos produtos. Então, ele segue aquela lista sem perder o padrão, né, na sequência do sistema produtivo. Porque quando vocês têm uma linha de produção de um único produto, praticamente a gente acaba decorando, né? Mesmo tendo a obrigação dessa lista de produtos. Quando você muda a linha, muda os produtos, então para você não se perder, a tua equipe não se perder, segue essa listagem aí para ficar mais fácil. E como aplicar a gestão de processos na fábrica? Existem diversas formas de aplicar a gestão de processos em uma indústria. Para deixar o nosso material aqui mais preparado, mais prático, a gente vai sugerir uma estrutura de passos para a equipe seguir. Vamos ver, né? Primeiro, estudo e planejamento. Para começar bem, é preciso conhecer a empresa e planejar. O que falei? Conhecer a palma da mão aí, né? O primeiro passo é conhecer a empresa. Identifique qual o nível de maturidade da empresa na gestão de projetos e quais são as práticas que estão em vigor na empresa atualmente, né? Qual é a expertise que a empresa tem? Qual foi a experiência que ela teve até hoje? Quais foram os projetos que foram iniciados e finalizados? Problemas que ela teve? Resultados positivos, resultados negativos. Então, uma forma de a gente controlar e saber o que fazer. Mesmo empresas que possuem alguns processos já estruturados podem encontrar pontos de melhoria. Isso é normal, tá, gente? Isso é padrão. Sempre dá para melhorar. A ideia é fazer um diagnóstico rápido da operação. Depois disso, é preciso planejar como será o novo processo, e qual será a sua relação com a estratégia da empresa. Comunicação, desenvolvimento, projeto, processo e por aí vai. Ou seja, quais são os objetivos, atividades e como gerar valor. É um processo novo? É uma linha de produção nova? Que valor vai agregar ao processo produtivo atual? O que vai ser feito para melhorar o processo produtivo e os resultados que a gente espera obter? Segundo, a modelagem e transformação. Neste ponto, a equipe deve modelar os novos processos ou remodelar os processos que já existem, os existentes. Aqui é possível usar técnicas como o ASIS para visualizar o processo atualmente e a TOBE para visualizar o processo no futuro. Então, são modelagens e transformações que a gente espera fazer. A equipe deve fazer o desenho dos fluxos de trabalho e então realizar uma simulação para testar as novas rotinas. Dessa forma, é possível validar se o planejado de fato funciona na prática e também é possível identificar como os colaboradores se adaptam às novas atividades, ao novo processo, a uma modernização que foi feita. Com os testes feitos e possíveis ajustes que devem ser realizados, serão necessários, né, para a sua realização. É possível realizar a execução dos novos processos. Estamos prontos, preparados para entrar na nova linha de produção. É uma maneira de você se adaptar a essa modelagem e transformação. O que mais que nós temos? Terceiro, monitoramento e melhorias. Agora a equipe precisa monitorar os novos processos e assim identificar se ele de fato está atingindo os resultados esperados. Já estamos bem adaptados? Estamos preparados para essa nova linha, essa nova metodologia? Se o desempenho estiver baixo, e pode acontecer, é interessante que a empresa consiga identificar os problemas o quanto antes, remediá-los, como se diz, né? Treinamento, qualificação, melhoria, né? Fazer uma análise do que está acontecendo, para rapidamente a gente seguir adiante e obter o resultado desejado. Ainda é recomendado que a empresa utilize indicadores de desempenho para medir o resultado, os famosos KPIs, né?
onde você mede ali a linha de produção, quantos produtos são feitos por hora, quanto cada um está conseguindo fazer, o tempo está sendo medido na etapa produtiva ali com aquele operador ou naquela linha de produção. Podemos melhorar de 3 para 4 produtos por hora, um exemplo, né? Então, tudo isso pode ser levantado, feito e melhorado. E, por fim, com problemas e oportunidades de melhoria já identificados, a equipe pode trabalhar em ciclos de melhoria contínua para garantir que os processos continuem melhorando cada vez mais. Aquela ideia, né, da ISO, hoje nós temos as duas palavras, né? Melhoria contínua. Tá bom? Então vamos melhorar. Melhorou? O que nós podemos fazer para melhorar ainda? Até o momento que a gente otimizar, tirar 100% do processo produtivo. E aí vem a questão de atender a demanda, né, em relação à produtividade, que no Brasil ainda é considerado um momento, né, um estágio ainda deficiente, e as empresas que acompanham essa modernização que a gente está discutindo aqui, tendem a ter um desempenho bem melhorado no final das contas. Essa é a ideia, esse é o objetivo de estarmos aqui nos preparando. Bom, sobre o sistema para a gestão de processos. Na hora que formos fazer a padronização e organizar os processos da empresa, é preciso utilizar o sistema de gestão ERP, que integra as diferentes áreas da empresa. Olha só, gente, esse sistema de gestão ERP, hein? Utilizando um sistema ERP industrial, é possível padronizar processos, integrar áreas e ainda acompanhar o desempenho de cada máquina e colaborador, com indicadores de desempenhos gráficos. Então, a gente faz um acompanhamento gráfico, faz essa medição, a padronização dos processos. É possível, lógico, mas precisamos integrar áreas. Então, significa comunicar áreas diferentes para obtermos os resultados esperados e aguardados. Então, vejam, treinamentos, qualificação, aquele canal de comunicação que a gente tanto discutiu em aulas anteriores, né, a comunicação entre os colaboradores, entre os departamentos da empresa, tudo isso leva a gente a conquistar o modelo mais adequado para que a empresa consiga os resultados desejados. Então fica a imagem para a gente ver, ó. Vamos acompanhar lá. Ó. Nós temos lá a tecnologia web de fácil acesso, já com... É um software, tá, gente? ERP é um software. Agilidade e segurança na expedição. Então, voltando à tecnologia web de fácil acesso, você tem lá acesso a Nomos Industrial, é um dos modelos que nós temos no Brasil, de qualquer aparelho com navegador de internet, simplesmente. Painéis de desempenho, monitoria ou indicadores, monitore os indicadores de desempenho de sua fábrica com facilidade e precisão, agilidade e segurança na expedição, compatível com coletores de dados, leitores de código, de barras e smartphones. E ali embaixo, na direita, perfeito para seu chão de fábrica. Interface de apontamento amigável ou touchscreen e de fácil operação. Touchscreen é tocar na tela, né, esses aparelhos mais modernos aí. Então tá aí, tá, gente? A imagem define bem, né? Olha lá os gráficos, gráfico em pizza, gráficos em barras ali, ó, coloridos. Então você tem um acompanhamento em tempo real, o que está sendo eficiente, o que está sendo deficiente naquela linha de produção, ou para um determinado processo ou produto, não importa. Então você tem toda a informação ali. E a partir daí você começa a visualizar, né? Ah, tal produto A, vamos imaginar que seja lá o primeiro lá, o gráfico menor de lá, está com alguma dificuldade. Então você pode apontar para aquele processo e ver o que está acontecendo. Vai lá, se inteira, vê o que pode ser melhorado, o que podemos fazer para atingir processos que elevem a produção desse material A aí que a gente está citando como exemplo. Legal, gente? O que mais que nós temos? Fica esse vídeo aí da Nomos, né, que é uma das empresas mais competentes aí no Brasil. É um vídeo bem explicativo. Você vai ver todo o material que compõe, né, a explicação em utilizar o ERP deles, já visualizando como você for ter a oportunidade de trabalhar numa empresa, tá? Então, assista o vídeo, ele é bem interessante, bem instrutivo e te dá todo o direcionamento para que você possa compreender,
né, o caminho a ser seguido. Bom, gente, na aula de hoje, então, a gente pode observar gestão por processos, né? A gente sabe que todo processo tem que ser gerenciado, tem que ter uma gestão, tem que ser acompanhado. Comentamos aqui algumas vezes, pode ser que você assuma, né, após aí finalizar seu curso, empresas ou uma linha de produção, onde você vai colaborar justamente para organizar esse momento. A empresa passa por dificuldades extremas, porque não tem organização ainda. Não tem uma pessoa com a visão ou conhecimento que você, técnico em PCP, Planejamento e Controle da Produção, tem a partir desse momento, e vai auxiliar a empresa a obter os resultados que ela deseja. Primeiro, saindo da condição que ela se encontra, né? Uma situação difícil e complexa. Melhorando o sistema produtivo, qualificando a mão de obra, qualificando os equipamentos, melhorando o sistema produtivo e fazendo um acompanhamento, uma gestão de todo esse momento aí, né? Tenta organizar de forma, se não tiver ainda um sistema como esse ERP que a gente viu aí no vídeo, você pode fazer planilhas, né? Vai fazer planilha, vai anotando de algum jeito. Como está, o que é planejado melhorar, já planeja esse melhoramento e vai implantando as modificações. Então vai citando. No momento está nessa condição, nessa data. Outra data, houve melhoria, houve progresso, estamos tendo uma melhora na finalização dos produtos, a mão de obra está ficando melhor qualificada, o produto está saindo com mais qualidade, ou não, uma negativa, né? Então, vamos refazer de novo, porque deve ser feito um trabalho para melhoria. Mas, com certeza, quando a gente começa a mexer no processo, né, faz um acompanhamento, faz as anotações necessárias, fatalmente o que vai acontecer? Você vai vendo, já identifica o que está de problema e já vai em cima do problema, né? Com isso, você consegue melhorar o processo, né? A equipe já vai sendo também orientada para ter novos padrões, um novo comportamento. Aí tudo aquilo que a gente tem visto ao longo das aulas do curso, né? Trabalho com a equipe, canais de comunicação, cursos que devem ser feitos, a organização da empresa, né? A colocação de cada colaborador dentro do organograma, o que ele faz, qual é a competência dele, qual é o nível que ele se encontra. Já comunica, né, a todos qual é a deficiência que cada um tem, apresenta no momento. Isso, evidentemente, se faz de forma individual. Depois, de forma coletiva, se apresenta. Olha, gente, temos melhorias para serem feitas aqui na equipe e vamos fazer esse movimento aqui para que todos possam melhorar. Então, vá apresentando para as pessoas de forma clara, né, para os colaboradores. Estamos numa situação crítica. Queremos melhorar. Querem participar? Então, vamos melhorar. Temos problemas, né, incomoda aqui no setor produtivo, às vezes a gente não se sente bem trabalhando aqui, porque é tanto problema, tanto incômodo, que não está legal. Vamos mudar essa chave aí? Vamos passar para uma chave legal? Vamos dar opinião, o que pode ser feito? Aí vem, né, a tempestade de ideias, né, tudo aquilo que a gente tem discutido que você pode implementar para facilitar aí o processo produtivo, a mudança na empresa, né, quando você pega esse momento aí que muitas empresas, repito, às vezes não têm esse conhecimento, tá, gente? É a situação deles, tá nesse estágio aí. Então, vamos melhorar? Vamos lá, vamos trabalhar. Outro momento, você pode pegar uma empresa que já está em andamento, com essas linhas de produção automatizada, já conseguem acompanhar o processo produtivo, tem métricas de melhoria, os colaboradores já são altamente treinados, e como você é treinado, vai fazer parte da equipe. Então, você só vai se adaptar a um processo produtivo, né? Seja ele qual for, tá? Dependendo da área que você for trabalhar, a indústria é muito extensa aí nas suas áreas, né? A aplicação, e cada uma apresenta características diferentes. Mas é legal, porque você vai participar de um momento diferenciado, a tua experiência profissional que você começa a adquirir a partir desse momento, com equipamentos novos, tecnologias, inovação, o conhecimento, a experiência dos colegas, o conhecimento e a experiência que você passa a adquirir a partir desse momento, solução de problemas, na hora de fazer projetos novos, a tua competência, como que você vai ajudar, vai colaborar para que as coisas se tornem cada vez melhores, mais eficazes e, principalmente, tragam os resultados para a empresa, que é o que ela mais deseja. Legal, gente? Então, fico aí também as referências da aula de hoje para você. Está aí a referência completa.
Então, a aula 10, né, que a gente pôde ver aí, fazer uma análise do processo, do gerenciamento, né? Vamos pôr aqui de volta. Olha lá, gestão por processos, tá? Para que você possa, a partir daqui, ter uma boa ideia, né, da sua caminhada profissional. Legal, gente? Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.